Olá, seja bem-vindo ao canal do Planejalismo, uma plataforma de transformação social, organizacional e pessoal. Hoje é a 9ª semana do ano de 2018, hoje dia 3 de 3 de 2018, onde vamos conversar sobre 3 fatos ocorridos nela e que interessam o planejalismo, analisar sobre o aspecto de como ele poderia ajudar o Brasil se estivesse funcionando. Esses 3 fatos jamais teriam acontecido nessas circunstâncias, ou nós evitaríamos completamente se os princípios do planejalismo estivessem funcionando. Assim, o primeiro deles, a criação do Ministério da Segurança Pública com Raul Jungmann no comando. O segundo, a demissão do diretor da Polícia Federal, Fernando Segovia. O terceiro, a troca de farpas entre o ministro Gilmar Mendes e o ministro Luiz Roberto Barroso. Todos esses fatos têm relação comum com a questão do favorecimento da empresa Rodrimar no decreto dos portos, onde o presidente, inclusive, pede arquivamento do processo porque está sendo acusado e pode ser denunciado pelo Ministério Público. O decreto 9.048 de 2017, que aumentou de 25 para 35 anos o prazo de exploração do Porto de Santos, o que teria favorecido a empresa que lá está, a Rodrimar. Nesse sentido, ao sair de uma reunião com o presidente da República, o diretor-geral da Polícia Federal, Fernando Segovia, indicado pelo próprio Temer, vai emitir pronunciamento dizendo que não haveriam provas suficientes para incriminar o presidente, o que revolta os seus colegas delegados, fazendo um abaixo-assinado entre eles para declarar que não aceitariam nenhum tipo de pressão por parte do diretor-geral, o que de certa forma fez com que o Fernando Segovia perdesse sustentação no seu cargo. De certa forma, o que estragou tudo isso, na visão do planejalismo, no nosso comentário, é a questão da indicação política. A indicação política acabou por derrubar a própria possibilidade do diretor ficar lá. Ou seja, a Polícia Federal tem que ser completamente independente. No entender do planejalismo, qualquer membro da Polícia Federal ou de qualquer autarquia ou de qualquer situação de governo deve ser por concurso público, com prova pública e que fique exposto ao público, de sorte que esta situação jamais aconteceria e a Polícia Federal deve ser completamente independente, não estando vinculada a nenhum tipo de ministério. Ela tem que fazer o seu trabalho completamente independente, com estatuto próprio, com regulagem própria, não estando, portanto, vinculado a ninguém, a fim de cumprir o seu papel constitucional, o seu papel de investigar, que é isso que ela faz, inclusive tem feito muito bem. E muito bem para esses delegados que emitiram esta carta, informando que não iriam aceitar nenhum tipo de pressão por parte de quem quer que seja, muito menos por parte de seu diretor de indicação política. Referente à terceira notícia, a questão da troca de farpas entre o ministro do Supremo Gilmar Mendes e o Luiz Roberto Barroso, ocorreu quando, em uma entrevista ao blog da Andréa Sadi da Globo News, Gilmar Mendes fez críticas ao colega do Supremo. Diz Gilmar Mendes: o Barroso não sabe o que é alvará de soltura, fala pelos cotovelos, antecipa julgamento, fala da malinha de rodinhas, fazendo referência ao Rodrigo Rocha Loures, que foi pego com uma mala de R$500 mil com relação a essa questão do decreto dos portos. E ainda afirma Gilmar Mendes que o Barroso precisa suspender a própria língua, criando um clima bastante hostil. E aí a Andréa Sadi foi tirar a satisfação do Barroso, que respondeu: não frequento palácios,
não troco mensagens amistosas com réus e não vivo para ofender pessoas. A situação é que se criou uma briga entre os ministros do Supremo, uma briga palaciana, porque o Gilmar Mendes foi pego saindo do Palácio do Planalto numa conversa que teve com o presidente, cujo ele é juiz e quem é réu, né? Muito complicado essa situação. Nós entendemos realmente que tem que ser feita a PEC 52 de 2013 ou 2015, não sei exatamente, mas que responde por fazer concurso público para todos os membros de tribunais superiores de contas, inclusive esses aí. Não cabe mais na situação atual nós termos esses ministros por indicação política. A indicação política corrompe a própria finalidade e a possibilidade da isonomia do magistrado, né? O juiz tem que ser completamente isônomo de função, de interferência. Isto é um princípio que está sendo desrespeitado completamente nesta questão do Supremo e fazendo com que haja diversos problemas, né? O chamado ativismo do judiciário, que fica claro ali, uma vez que ele é um tribunal político, né? E ele não pode, então, julgar membros que são políticos, que também têm partidos. Então, não cabe, né? Não cabe um réu indicar o próprio juiz, tá? Isso bloqueia completamente a possibilidade de isonomia do juiz e não caracteriza um estado de justiça pleno. O que nós entendemos é que precisamos sim mudar o modelo precisa ser aperfeiçoado. Não existe isso em lugar nenhum do mundo, né? Mas é importante que haja aqui. Por quê? Porque desse jeito que está evidentemente rompendo as finalidades dos princípios jurídicos que têm que ser obedecidos na sua base, né? Então, o que nós queremos? Nós queremos uma justiça mais responsável, né? E a outra questão, a questão fundamental, que seria a primeira notícia, a criação do Ministério da Segurança Pública, né? É uma questão de falta de organização e planejamento e interação entre os estados, que no planejalismo não aconteceria, porque o planejalismo já é uma estrutura planejada, já existe a integração, já está no próprio escopo do chamado Plangest, do planejalismo. Então, não permite que houvesse tanta desorganização. Mas, já que está nessa situação, não tem outro jeito. Tem que combater, tem que cortar os galhos e as folhas da árvore, né, do mal, da falta de segurança, né, que com armas não tem outro jeito, né, é estruturar. Mas o planejalismo entende que nós temos que ir na raiz do problema. E existe dois grandes troncos de raiz, né? O primeiro é porque o presidiário entra no presídio e sai pior do que entrou. Ele, em vez de sair recuperado, ele sai bem mais formado. Então, a sociedade paga para que o presidiário se torne uma pessoa reabilitada e ele sai de lá mais capacitado na sua ação criminosa, né? Então, ele chega lá, ele é cooptado por uma das facções criminosas e passa a servir a esta facção, ser capacitado por esta facção, interagir de forma mais intensa, conhece melhor os companheiros de facção e ele fica junto desse modelo, né? O modelo de corrupção da finalidade principal da ação presidiária, que era recuperar o preso. Então, nós entendemos que tem que haver um programa de resgate social, né? Tem que haver um programa de resgate social integral na sociedade, como nós explicamos no livro do Planejalismo. Mas, especificamente para a questão penitenciária, existe o que a gente chama de PP-Restige, que é o Programa de Proteção, Reintegração Socioeconômica dos Ex-Integrantes do Tráfico de Drogas. Com esse programa, você retira esse indivíduo que está no tráfico de drogas. Não só o indivíduo que já está preso e que quer sair da facção, que dá toda a proteção para ele sair da facção criminosa, para ele delatar, para ele fazer o que tiver que fazer e dar uma nova vida para esse indivíduo,
como também retira o indivíduo que está ainda em liberdade, mas está dentro das facções criminosas, praticando crimes, praticando várias outras delitos. Então, se ele quer sair, ele pode fazer uma delação e tem que ser resgatado socialmente, tem que ser reintegrado, para que ele possa, então, nós tirarmos os soldados do tráfico. Nós temos que tirar esses soldados do tráfico. Aqui eu quero saber se é do programa de proteção e reintegração econômica das pessoas que querem sair do tráfico de droga. Sim, senhor. Aqui é do programa de proteção e reintegração socioeconômica, o PP Restide. É só o senhor se identificar, que aí o senhor vai poder fazer um acordo conosco e para poder ter suas declarações e suas informações coletadas, e a partir daí dar entrada num processo de saída do senhor desse local. Do local onde o senhor está, o senhor vai ganhar uma outra vida, uma nova condição de sociabilização em outro lugar. É isso mesmo, eu já tô de saco cheio, tô também achando que vou morrer. Eu não aguento mais essa vida. E tô querendo sair, entendeu, moça? É isso aí, moça, não sei o que. Eu só quero ir embora, né? E aí vocês vão fazer um acordo comigo? Sim, senhor. Basta que o senhor se identifique, né? E aí nós vamos, dentro de 24 horas, o senhor poderá procurar qualquer uma das nossas agências ou qualquer delegacia onde o senhor se sentir mais seguro de procurar, e informar que o senhor quer participar do programa. E aí o seu caso vai ser feito um processo, o senhor vai ser levado a uma avaliação, o policial vai coletar as informações que o senhor tem para dar e o senhor vai confessar os seus crimes e nós vamos fazer uma pena de ajustamento de conduta, um programa que o senhor vai poder se reintegrar completamente à sociedade de outro lugar, com outra identidade, se assim for necessário, e com todas as condições para o senhor poder sair do tráfico. É isso aí mesmo que eu quero. Então eu vou fazer isso, passar os dados. Obrigado. O meu dado é esse aqui. A outra coisa é quem alimenta financeiramente o tráfico de drogas. Quem alimenta financeiramente o tráfico de drogas? É o usuário, né? Se é o usuário, ele tem que haver um disque sai do vício, um digite sai do vício, porque hoje os telefones não são mais de discar, mas a gente tem esse hábito do tempo que eram. Então nós temos que ter uma solução maciçamente nos meios de comunicação para aquele sujeito que está viciado sair do vício. Alô? É do Disque Sai do Vício? Ah, eu tô querendo muito me libertar desse vício, eu tô completamente angustiado, eu não aguento mais, eu quero sair disto. Vocês têm como me ajudar? Claro, senhor, que temos como ajudar o senhor. Aqui é do Disque Sai do Vício, basta o senhor nos dar um contato para que possamos passar um conjunto de perguntas para melhor selecionar o seu caso. Ou, se o senhor quiser, o senhor apenas diga onde, em que bairro e que cidade o senhor mora, para que possamos lhe dar o endereço mais próximo da sua localização, para que o senhor possa procurar-nos para ser ajudado. O senhor gostaria de passar o seu contato ou procurar uma das nossas agências? Claro que sim, eu não aguento mais, eu sei que eu estou financiando a violência, eu sei que eu estou me destruindo, eu agora não aguento mais essa vida, eu quero sair desse vício. Vocês podem, por favor, olha, meu contato é esse. O Brasil é o segundo maior consumidor de cocaína, o maior consumidor de crack e o maior consumidor de haxixe do mundo, né? Nós só perdemos para os Estados Unidos na cocaína, que é uma economia 13 vezes maior e uma economia que tem 50% mais pessoas, né? Mais de 300 milhões de habitantes, quando o Brasil tem em torno de 200. Né? Então, o que acontece?
nós precisamos de ter uma política pública de resgate social desses indivíduos. É um problema de saúde pública, de saúde mental, né? Esse indivíduo tem baixa autoestima, qualquer outro sistema que faz com que ele use a droga, que ele sustente o sistema de violência, né? Eu tinha uma conhecida, que inclusive já faleceu, ela gastava por semana R$700 com drogas, né? Esse indivíduo precisa ser multado. Quem usa droga, né? Eu conheço um outro lá, que é conhecido de um conhecido meu, que mora numa cobertura, num dos lugares mais nobres do Rio de Janeiro, atrás de um dos principais hotéis da cidade, e que ele não trabalha, vive se drogando, né? É um absurdo, né? É um cara rico que não precisa trabalhar, se droga a vida toda. Esse sujeito que é usuário de droga, que não é uma pessoa violenta, mas que financia a violência, ele precisa sentir no bolso e precisa fazer com que essa sentida no bolso, né, além de evitar que ele continue consumindo a droga, vai financiar os programas de resgate social, né, o tronco do resgate social dos usuários, né, que são, na verdade, quem alimentam financeiramente o processo da droga. Não há como nós resolvermos o problema através de um enfrentamento apenas de ordem militar, senão vai ser uma corrida armamentista. A gente entra com arma aqui, eles entram com arma ali, entram com arma ali, vai ser uma corrida armamentista sem volta, né? Não há como solucionar o problema da violência, é um problema comportamental, né? A violência se aprende a ter um comportamento violento, né? Se você tem... Não vai se resolver um problema comportamental apenas com o uso de armas, né? Você tem que modificar o comportamento. Essas pessoas precisam de um processo de reeducação comportamental, né? Do contrário, nós não vamos ter isso. Nós temos que parar de endeusar os traficantes como líderes comunitários de sucesso e outras circunstâncias mais, né? Tem que haver uma cultura de paz, né? E uma cultura não violenta, porque a violência é uma cultura, é uma maneira de se apresentar, de solucionar os problemas, né? Então, se nós não diminuirmos essa maneira de solucionar o problema através de um processo de reintegração social, o Brasil tem inúmeros problemas, diversas ordens, né? O sujeito que não puder pagar pelo vício pode fazer trabalho voluntário. Nós temos aí um problema seríssimo de saneamento básico, metade dos lares brasileiros só tem saneamento básico, né? Precisamos integrar saneamento básico. Temos um déficit de 3 milhões de habitações, nós temos problemas de rios assoreados, poluídos, que precisam de ter replantio das suas matas ciliares, fazer a agricultura sucessional. Precisamos de um processo de agricultura sucessional, que é um sistema de agricultura que é ecológico e que aumenta a produção, né? Precisamos de ter sistemas temos deficiência de trilhos, de hidroportos, então, e temos aí 770 mil presos, 220 e tantos mil mandatos de prisão, de solicitação de prisão em aberto, né? Alvará, solicitando a prisão. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que ter um programa, né, de reestruturação. Nós prendemos 300 indivíduos a cada 10 mil, a média internacional é 144, né? Então, não é possível. Nós estamos em colapso, né? O sistema está em colapso. Então, nós precisamos de reeducar esses indivíduos, capacitar esses indivíduos, resolver os problemas nacionais, termos programas de trabalho voluntário desses indivíduos para que resolva-se os problemas nacionais, interação entre a iniciativa privada e a iniciativa pública, para que nós possamos conseguir construir uma política de retirada, de desmobilização, tanto dos soldados quanto dos usuários. Esse processo de reintegração social desses indivíduos, de resgate social desses indivíduos, precisa ocorrer. Do contrário, nós continuaremos com o mesmo problema. Nós vamos podar os galhos, as folhas, né, os frutos do mal, mas não vamos resolver o problema principal, porque daqui a pouco vai haver mais brotação e não vamos ter resolvido o problema. Precisamos encarar nossos problemas de forma inteligente,
planejada, organizada. O planejalismo tem essas soluções já estruturadas nele, já no próprio planejamento organizacional já permite essas soluções de capacitação e integração entre os estados, o governo federal, os municípios, tudo fica integrado de forma que haja uma reestruturação dos processos, né? Então é isso que nós pregamos, é por isso que nós estamos aí divulgando essas ideias. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe, entregue para quem você quer, para quem você ama, para quem você acha que é digno de receber uma mensagem dessa, né? Se você concorda, se você discorda, envie aí uma informação para a gente também. Nós estamos aí para escutar, para aprender, para aperfeiçoar, e ninguém vive se não for também criticado e orientado a respeito de novas ideias e posicionamentos. Mais uma vez, deixe seu like, curta, compartilhe, se inscreva no canal. Nós estamos aí para colaborar com o que for necessário. Muita paz para vocês. Por isso eu estou de branco, para que você tenha muita paz aí. Obrigado por ter assistido até aqui. Muito obrigado. Deixe seu like.